Agora sim, estamos gravando. Nossa primeira aula da matéria de ramatiologia ou armatiologia, doutrina do pecado. Nós estaremos falando durante 7 aulas a respeito dessa matéria, que é uma matéria muito importante no curso teológico e bem interessante. E sem essa doutrina, nós estaremos perdidos no curso da história. Eu não sei se os irmãos já repararam, as pessoas que são críticas da Bíblia no sentido de tentar desacreditar nas Escrituras, porque existe a crítica textual, que não tem a ver com criticar a Bíblia. A crítica textual, ela embasa na hermenêutica, em despertar-nos a observar alguns termos bíblicos dentro da sua língua original para sabermos interpretar melhor a Bíblia. Mas os críticos da Bíblia, uma das coisas que eles buscam sempre é negar os primeiros 11 capítulos do livro de Gênesis. Porque se eles apagam o início da história da humanidade, eles vão apagar o relato que fala a respeito do pecado, onde mostra que toda a raça humana caiu em Adão, que todos pecaram e devido ao pecado ter entrado no mundo por Adão, nós fazendo parte da linhagem de Adão, sendo ele como a nossa árvore genealógica, nós também fomos afetados pelo pecado. Então, essas pessoas elas buscam desacreditar nos primeiros 11 capítulos da Bíblia, com o interesse de negar a existência do pecado. Negando a existência do pecado, eles tentam se isentar das culpas do dia a dia, de quebrar as leis de Deus, tanto a lei que está na consciência, como as leis escritas do Senhor. Então, o interesse dessa matéria de doutrina do pecado é transmitir para nós, conforme nós vemos aí no índice da apostila, quem tem a apostila em mão, é mostrar a natureza do pecado, os termos que a Bíblia apresenta em relação ao pecado na sua língua original, da definição de pecado, aspecto da ideia bíblica do pecado, falar da origem e consequência do pecado, a origem do pecado, as consequências da queda, a maneira que a queda afetou no ser humano, mostrar essa transmissão, como eu já falei, que ela é transmitida, ou nós temos a nossa árvore genealógica em Adão, todos nós recebemos por transmissão familiar a herança do pecado. Isso está em todo ser humano. Qualquer pessoa que tiver um filho hoje, ele está transmitindo a herança do pecado que ele herdou dos seus pais para o seu filho. E também a universalidade do pecado, como o próprio apóstolo Paulo fala que todos pecaram. Todos implica todos. E nenhuma pessoa, com exceção de Cristo, pisou nessa terra e não conheceu o pecado. E a relação do pecado de Adão e da raça humana. Então, nós vamos estudar isso aqui. O pastor mostra aí os locais que ele pesquisou para confeccionar essa apostila. Nós temos aqui, eu tenho em mãos um dos livros que o pastor utilizou, que é de Wayne Grudem. Esse é um livro muito simples e muito bom. Se os irmãos puderem adquirir esse livro, ele é claro que a apostila está bem resumida. Esse livro é um livro de uma linguagem muito simples, porque nós temos livros como esse aqui. Quem é quem na Bíblia? Como? Esse livro é o Quem é quem na Bíblia? Não, não. Esse livro é um livro de teologia sistemática desse autor que o pastor coloca no fim do índice do índice da apostila. Ele mostra esse Wayne Grudem, que é um escritor, tem vários livros e tem esse livro de teologia sistemática que é muito bom, que é a Introdução aos Princípios da Fé Cristã. Okay. E quando eu estudei com esse livro. É um livro muito bom, mas muito difícil, uma linguagem muito pesada, muito rebuscada.
Então, esse livro aqui já é um livro que facilita bastante para nós hoje. Como esse livro é um livro de um europeu, é um livro escrito na meados antes dos anos 60, então nós vemos que ele tem uma linguagem muito rebuscada. Então, aqui você tem que trabalhar com um dicionário da língua portuguesa, um dicionário da língua grega, um dicionário de teologia e de filosofia, senão nós não conseguimos entender nada desse livro. Então, esse outro livro do Wayne Grudem já é um livro mais fácil. Eu vou postar, irmãos, no grupo. Esse livro é Teologia Sistemática. A nossa irmã pergunta aqui: é o livro de Teologia Sistemática normal. Tem por tema a introdução aos princípios da fé cristã, mas ele é um manual de teologia sistemática. Então, ele aborda todas as matérias teológicas, as principais matérias teológicas, a introdução à Bíblia, a doutrina de Deus, a doutrina do pecado, a doutrina do homem, a escatologia bíblica. Após a nossa aula, eu estarei postando no grupo alguns livros de teologia sistemática que traz melhor explicação a respeito da doutrina do pecado para que possa enriquecer os irmãos mais. Esse é um livro que eu posso postar, mas eu creio que hoje ficaria talvez um pouco difícil para os irmãos adquirir esse livro. Ele é um livro muito antigo, pode ser que nas livrarias aqui na América, como a Gerizinha CPAD, possa facilitar para os irmãos ter esse livro em mãos. Não sei se teria essa facilidade. Me parece que hoje também esse livro está numa linguagem mais fácil. Eles já conseguiram trazer ele para uma linguagem mais simples, mas mesmo assim ele ainda traz aqui, porque é um livro muito rico, então ele traz uma linguagem um pouco difícil. Mas para nós que somos estudantes de teologia, temos que se adaptar a esse tipo de linguagem rebuscada dos escritores bíblicos. Então, irmãos, nós estaremos estudando sobre essa matéria de doutrina do pecado, e o pastor coloca aqui na primeira página sobre a armatiologia, a doutrina do pecado. Ele fala que o estudo da doutrina do pecado é muito importante, porque nos ajuda a compreender melhor as outras doutrinas bíblicas, especialmente a doutrina de Deus. Como eu sei que os irmãos fizeram a revisão da matéria de Teologia Sistemática 1 e 2 no módulo passado, os irmãos assistiram dois módulos com o pastor e revisou várias matérias como angelologia, doutrina do pecado, teontologia, cristologia, há uma parte da escatologia. Então, os irmãos estão familiarizados com o que é a doutrina de Deus, que é a doutrina que nos capacita a compreender um pouco Deus através dos seus atributos, das suas ações que a Bíblia apresenta. A doutrina do homem, que é falar da sua origem, natureza, a sua composição, que é a chamada doutrina do homem. Temos também a cristologia, que é a doutrina de Cristo, onde apresenta Cristo qual igual ao Pai, qual igual ao Deus, né? E sendo ele criador de todas as coisas, e também mostra a sua humanidade, que é uma das coisas que é muito interessante nas Escrituras, que muitas pessoas esquecem da humanidade de Cristo, e nós, principalmente nós pentecostais, gostamos muito de falar da divindade de Cristo, dos feitos maravilhosos de Cristo, e até mesmo da sua morte e ressurreição, e a sua volta, mas esquecemos da humanidade de Cristo, a maneira que ele enxergou o homem na terra, a maneira que ele se igualou ao homem, ele sentiu as coisas que o homem sente e mostra a sua compaixão para com o homem em ver tamanha miséria que o homem vivia no período que Cristo viveu na terra. Então, a sua humanidade também não deveria ser esquecida quando estudamos a cristologia. De forma alguma, deveríamos deixar de lado essa parte importante da doutrina. Também nós estaremos vendo a respeito da doutrina do pecado, que ela também mostra a parte mais importante aí, que é a soteriologia, que é a doutrina da salvação. E o pastor mostra que o grande problema da humanidade é o pecado.
A Bíblia diz que o pecado é o opróbrio das nações, está lá em Provérbios. O pecado é o opróbrio das nações, ou seja, é a maldição das nações. Então, o homem, ele, infelizmente, vive debaixo do jugo do pecado. E o pecado, ele, antes de Cristo vir e morrer por nós, o pecado tinha muita força devido à lei. O apóstolo Paulo chega a dizer que a força do pecado é a lei, porque a lei ela tinha por interesse ser um espelho para nós, ela revelava quem nós éramos. Quando nós abrimos os 10 mandamentos, que é a lei moral, onde, inclusive, um dos pontos principais aqui da definição de pecado seria a quebra é deliberada das leis de Deus. O primeiro pecado foi uma quebra deliberada de uma ordenança divina. E para conosco é a quebra deliberada que nós temos, que fazemos, que às vezes até nos dá prazer em fazer isso, por sermos caídos e sermos seres humanos. É a quebra deliberada da lei moral de Deus. Então, quando nós falamos isso, nós quebramos todas as leis de Deus, porque a Bíblia deixa claro, se nós tropeçarmos em um só dos mandamentos, quebramos os outros 9. Está lá em Tiago. Porém, o apóstolo Paulo ele mostra que a lei ela revela quem nós somos. A lei ela mostra que nós somos pecadores e que Deus é muito santo, que Deus é muito perfeito, que nós não temos como descrever a santidade e a perfeição de Deus. E devido isso, os 10 mandamentos revelam quem nós somos. Porém, o mais lindo de toda a Escritura Sagrada é que esses 10 mandamentos que nós não tínhamos condição de cumprir, a Bíblia fala que Cristo cumpriu todos os parâmetros da lei. E lá em Colossenses 2, versículo 14, a Bíblia fala que ele pegou a cédula que nos era contrário, a saber, os mandamentos, e cravou na cruz. Ou seja, ele pegou os 10 mandamentos, ele cumpriu os 10 mandamentos e foi juntamente com ele cravado na cruz. E o versículo 15 fala algo muito importante que diz assim, que com isso ele despojou os principados e as potestades. Despojar quer dizer arrancar a roupa, deixar nu o soldado, implicando que essa lei que o inimigo utilizava para nos acusar diante de Deus, Cristo cravou na cruz, transmitiu a graça até nós e hoje nós vivemos pela graça de Cristo. Porém, uma coisa que nós temos que entender é: a graça não anula a nossa responsabilidade em viver diante do Senhor, em santidade, viver diante do Senhor de acordo com os padrões da lei. Martinho Lutero tinha uma frase muito interessante que ele dizia que a lei nos leva até Cristo na cruz do Calvário. A lei ela descrevia toda a trajetória de Cristo até a cruz. E quando Cristo morre e ressuscita, ele nos retorna a lei para sermos santos. Ou seja, a lei ela levou o homem até Cristo para viver na graça. E essa graça nos retorna a lei para vivermos santos. Os irmãos estão entendendo essa parte? A lei, através da graça de Cristo, que ela não pode ser banalizada, nós vivemos. Me parece que a nossa irmã Priscila, há muitos anos atrás, estava no curso básico em teologia, ela disse uma coisa interessante a respeito de um livro, me parece, do Luciano Subirá, sobre as pessoas que banalizam a graça. A graça ela não é liberdade para viver em pecado. A graça ela transmite responsabilidade para vivermos na lei. Eu ainda estou com a memória boa, irmã Priscila. Você já entendeu do curso básico. Minha memória ainda está boa. Não é igual do pastor Luiz, não, mas está boa. Eu lembro que a irmã falou a respeito desse livro do pastor Luciano Subirá. Então, a graça ela nos retorna à lei para vivermos santo. Por isso que a salvação ela é composta de justificação, ato exclusivo de Deus, onde ele conta a justiça de Cristo em nossas vidas, a santificação, que é o estilo de vida que nós adotamos para nós, para vivermos com Cristo, e a glorificação, que é um estado futuro.
que nós receberemos quando formos morar na glória com o Senhor. Seremos perfeitos como Cristo é perfeito. Então, a doutrina do pecado, irmãos, ela é importante porque ela mostra, ela revela a trajetória do homem que, por opção própria, tentou viver independente de Deus. Os irmãos, não sei se os irmãos já observaram que todas as vezes que quebramos essa lei de amor de Deus sobre nossas vidas, é a tendência, mesmo que nós não observamos no momento, mas é a tendência de tentar vivermos é, independente de Deus. Os irmãos já observaram isso? Que quando nós quebramos a insatisfação que nós temos, às vezes, não simplesmente a pessoa fala, mas é porque nós somos pecadores, somos carne, somos tão fracos. Não tem a ver com ser fraco, tem a ver com nós sermos pessoas que às vezes quebramos a lei do Senhor, simplesmente por sermos pessoas que às vezes tentamos viver independente. A quebra que o diabo teve ao rebelar-se contra Deus, foi um interesse de independência. E da mesma forma, o homem, é só observar a frase que a serpente falou para Eva foi: você será igual a Deus. E ser igual a Deus, irmãos, não é ser divino como Deus. Era ser alguém autônomo como Deus. Deus não presta conta para ninguém, ele é Deus, ele é soberano, ele é autoexistente, ele não precisa de dar conta de nada da vida dele para ninguém. E ele é completo em si. Então, o interesse que Eva tinha, que nós temos que entender que quando a Bíblia fala em relação que ela seria igual a Deus, Eva tinha muita inteligência para saber que ela não seria divina, ela não seria um ser divino como Deus, mas sim um ser independente, tendo conhecimento do bem e do mal, que na verdade eu acredito que ela não tinha nem muita noção do que era conhecer o mal na realidade da prática, que nós temos que, quando a Bíblia fala que o homem seria igual a Deus conhecendo o bem e o mal, algumas pessoas tentam fazer uma teologia errada dizendo, se Deus conhece o mal, como que ele é bom? Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Deus, ele conhece o mal porque ele é Deus e ele sabe todas as coisas, mas ele não tem prática do mal. E o ser humano, até então, ele tinha também conhecimento do que era mal, porque o que era mal era aquilo que Deus falava que era mal. E uma das coisas foi: vocês não podem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. É, nós não podemos dizer que a árvore transferia conhecimento bem e mal. O que pôde transferir esse conhecimento do que é mal foi a desobediência. Eu, particularmente, não creio que era um fruto mágico, que após comer eles teriam uma mente brilhante, não. Se formos assim observar, após eles comer, a mente não ficou brilhante, a mente foi obscura. Então não teve nada brilhante. O que foi determinado ali é que foi uma quebra de uma lei. Uma vez eu ouvi um certo pastor dizendo que o pecado do ser humano, não teve pecado de Eva, teve o pecado do ser humano. Eles eram um casal, se os irmãos observar, a Bíblia fala que só após Adão comer do fruto que os olhos de ambos se abriram. Implica que eles eram uma unidade composta. Então, eles eram um casal, era o casal que cometeria o pecado. Já houve vários questionamentos, mas se Adão não tivesse comido, o que aconteceria com Eva? Não aconteceria nada. Essa é a realidade. O pecado consumou quando o casal que Deus colocou no jardim efetuou o pecado. Eu já vi gente falando que se Eva tivesse comido e Adão não tivesse comido, Eva teria morrido e Adão não. Que Eva seria destruída, Deus poderia matar Eva e Senhor. Adão e fazer outra mulher para Adão. É cada fantasia que as pessoas criam na mente que chega a ser é, palhaçada, porque se Adão não tivesse comido, irmãos, o pecado não teria sido consumado, porque foi colocado uma ordem para um casal. Eles eram um casal no jardim. Então, nós não podemos criar fantasia e tentar achar coisas
obscuro na Bíblia. Ah, mas se Adão não tivesse comido, Deus tinha destruído só Eva. E por que os dois comeram, Deus não destruiu os dois, então, e fez outro homem e colocou lá? Não seria mais fácil? Deus destruiu os dois, colocou outro homem lá. Então, não. Era uma unidade composta. Quando os dois consumiram o fruto, o pecado entrou no mundo. É assim que a Bíblia mostra. Eva comeu, deu seu marido após ele comer. Não é porque é ele que mandava, não é porque ele era o cabeça, não é porque Deus fez ele primeiro. Nós não sabemos qual foi a razão que a serpente tentou Eva, nós não sabemos qual foi a razão que foi direto nela. Não, ela não era nem mais nem menos do que Adão. A razão, a Bíblia não explica por quê. Evangelista, mas eu tenho uma dúvida, porque quando Deus deu primeiramente a Adão, entendeu? Uhum, Que ele não deveria comer, então foi dado a ele primeiro, sim, entendeu? Nenhum momento na Bíblia está escrito que foi dado à mulher. É claro que ele passou aquilo que Deus passou para ela, com entendeu? certeza. Mas primeiramente foi ele, foi dado a ele, entendeu? Sim, concordo, eu até saberia que sugeria esse assunto. Porém, irmão, Deus, ele sabe todas as coisas. Nós não sabemos quando foi que Deus criou Adão e quando foi que criou Eva. Existe uma linha, uma corrente judaica que fala que Deus criou Adão meio-dia, eu não sei como eles conseguiram descobrir isso, e Eva às 3:30 da tarde. Também não sei como eles conseguiram descobrir. E fala que eles pecaram às 5 e quase 6 horas, virado do dia. Também não sei que relógio que teve que eles descobriram isso. Estou falando que eu já ouvi da boca de um rabino. Nós não sabemos quanto tempo passou de Adão até Eva para que ela fosse criada. Uma coisa é, Adão não pôs nome em todos os animais assim. Eu acredito que mesmo que os Mas animais. se ele sentiu só, ele não sentiu só poucas horas. É Mas na difícil. verdade, a Bíblia não fala que ele sentiu só. A Bíblia diz que Deus disse que não era bom conviver-se só. É claro que nós temos que entender que é uma linguagem humana. Não, que ela estava sozinha. Isso. Porque uma coisa nós temos que entender. O que é solidão para nós? Por exemplo, é, às vezes nós estamos em solidão perto de pessoas. É verdade ou não? Uhum. Às vezes nós estamos em solidão pela falta do pai, da mãe, dos filhos, de uma pessoa que nós gostamos, estamos em solidão. E como eu já disse, existem pessoas que estão em solidão no meio de pessoas. Isso é consequência do pecado. O pecado até então não tinha entrado, então implica que Adão não se sentia solitário, porque solidão é resultado do pecado, tristeza é resultado do pecado. Então essas coisas não existiam em Adão. Quem viu que não era bom conviver só foi Deus, e claro que nós temos também que entender de uma linguagem humana, porque Deus ele já tinha esses projetos no coração dele antes da fundação do mundo. Ele já tinha tudo isso de colocar um homem e colocar uma mulher. Não sabemos o espaço de tempo, mas de acordo com o que a nossa irmã Lúcia apresentou, é viável que, após ele pôr nome em todos os animais que existiam naquela época, é claro que eu particularmente acredito que não era essa taxonomia vasta que nós temos hoje, porque os animais eles foram criados para reproduzir de acordo com as suas espécies. Os irmãos podem ler lá. Isso implica que Deus criou uma quantidade exata de animais e eles reproduziram de acordo com a sua espécie, de maneira que proliferou sobre o mundo. Então, por exemplo, os felinos, Deus criou de acordo que os felinos iriam se proliferar e criar as espécies que nós temos hoje. Mas não foram todas as espécies que nós temos hoje que foram criadas. Então, talvez seria um número pequeno de animais que ele colocou nome, mas esse pequeno talvez seria, para nós, contando hoje, seria um número gigantesco de animais que ele colocou nome. E claro, não, ele não colocou nome, por exemplo, no cachorro de Júnior ou sei lá, qualquer outro nome que as pessoas gostam de colocar. Ele viu que cachorro era cachorro, como diz um pastor, o moço reparou que cachorro tem cara de cachorro. Então, então foi isso que ele fez. Colocou o nome nas espécies: cachorro, gato, cavalo. Esse que ele colocou. Talvez ele demorou semanas ou meses. Nós não sabemos, irmão. Como eu já falei em várias aulas, eu não acredito que Deus criou Adão ontem de ontem, Eva ontem, e eles pecaram hoje.
Isso seria uma situação muito complicada na vida do ser humano. Então, eu Os acredito. cabalistas, eles inventam várias coisas, Isso. entendeu? A interpretação cabalística é uma coisa que eles dizem. Para eles, Parece que aonde que eles inventam isso que eu não sei, entendeu? cheio Infelizmente, de tradições, de má interpretação da Bíblia. A Bíblia, irmãos, onde ela fala, nós temos ouvido, onde ela se cala, nós também nos calamos. Então, o que nós entendemos no livro de Gênesis é que houve essa ordem para Adão, como a nossa irmã Lúcia frisou muito bem, ele transmitiu para sua mulher, mas nos planos divinos, conforme está lá em Malaquias, a Bíblia fala assim: não fez ele somente um, lhe sobejando o espírito, e falei, ele fez somente um porque ele buscava uma semente piedosa, ou seja, está falando que ele fez somente um casal, não é somente uma pessoa. Se os irmãos observar o texto, está falando de somente um casal, que era o contexto de divórcio que havia entre os sacerdotes lá. Então, ele está mostrando que Deus fez apenas um casal, mesmo que ele tinha espírito de sobra, ele fez somente um casal, para que desse casal viesse uma descendência piedosa. Esse foi o ponto divino. Então, Deus deu ordem para um casal, eles desobedeceram às ordens divinas, e, como eu falei, eu ouvi da boca de um pastor que o pecado de Eva foi cobiça. Ele ainda usou o pecado de Eva, e não desobediência. E eu fui, e todo mundo concordou, e na hora eu tive que falar com ele que não. E eu não concordava que o pecado foi cobiça. Porque eu disse para ele que pecado é quebra de mandamento e não tem nada a ver, e não havia mandamento algum de cobiça. Ele foi e leu o texto de Gênesis. mas ela não viu que era bom para comer? Mas Ela esse não olhou. agora que tá. Vamos observar o texto. Quando a Bíblia fala assim que Eva viu que era bobo se comer, o que ela viu ali é que ela era uma árvore normal, como qualquer outra do jardim. É isso que é a comparação. Tipo assim, ela viu que era boa para se comer, então ela viu que era uma árvore igual às Mas demais. ela desejou, ela teve os olhos dela, realmente desejou aquilo, entendeu? Ela desejou. Fala assim, ó, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e Uhum. árvore desejável para dar entendimento. Tomou para si e comeu. Em momento nenhum a Bíblia fala que ela desejou a árvore, fala que ela era uma árvore desejável. O que o texto quer dizer em si, se nós observarmos, é que ela era uma árvore normal como qualquer outra. Era uma árvore comestível. É isso que o texto quer dizer. Que ela era uma árvore comestível. Aí o boa para dar entendimento foi, infelizmente, o que entrou na mente dela, que a serpente disse. Que a serpente projetou na mente dela que a árvore era boa para dar entendimento. Mas essa árvore não dava entendimento. Inclusive, como não deu. Ela não deu entendimento para eles. A desobediência fez eles quebrar uma lei divina, porque o que a Bíblia fala no capítulo 2, versículo de número 15 a seguir? Fala assim, ó. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim, jardim do Éden, para cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque o dia em comer dela morrerás. Então, ou seja, houve uma ordem, não teve. E mais, nós temos que entender uma Ela coisa. já estava no lugar errado. Na verdade, ela não era para ter ido ali. Ela já Isso. estava no Eu nem lugar errado. sabemos. Ela É o tipo da sabia. coisa. O que é cobiça? A única cobiça na Bíblia que é pecado é quando Jesus ele fala que qualquer homem que. Ali eu acredito que ele usa o termo homem, que é a palavra antropos, no sentido geral. Só que às vezes é traduzido como homem, porque é igual a palavra Adão. Adão quer dizer humanidade, não Adão em si. O Adão acabou tomando o nome de Adão depois do pecado, mas Adão quer dizer humanidade. E quando Jesus fala todo homem quer tentar, aí vale para uma mulher, pelo seguinte: primeiro, está falando da humanidade. Segundo, que os mais promíscuos naquela época eram homens. Os irmãos podem observar que eram os homens que tinham muitas mulheres, eram os homens que viviam uma vida promíscua de tomar mulheres não da sua descendência. Sempre partia do homem.
O apóstolo Paulo ele exorta os obreiros, ele vai falar homens, que tem que ser marido de uma só mulher, porque isso era uma tendência do homem naquela época. Quando se estuda a história, os irmãos vão observar que tanto os gregos como os romanos eram os homens que eram promíscuos na vida, principalmente na vida homossexual e nessa vida promíscua de ter várias mulheres. Isso partia do homem. Então, Jesus fala que qualquer homem que atentasse por uma mulher e desejasse no seu coração, cometeu adultério com ela. Então, esse desejo, ele se tornou pecado porque o homem já era caído. Agora, vamos lá. O apóstolo Paulo fala que nós entendemos que somos pecadores quando quebramos as leis, está lá em Romanos. E ele fala assim: eu só entendi que eu era pecador porque, segundo ele era irrepreensível segundo a lei. Mas quando ele entendeu que ele era cobiçoso, que ele desejava coisas alheias, ele entendeu que ele era pecador. Então, o pecado da cobiça, ele é consequência da desobediência. Só que, exemplo, Mas quando todo alguém... pecado, seja ele que for, é consequência da Isso. desobediência. Mas o que eu estou dizendo é, mano, eu falando pelo fato da irmã ter falado da cobiça, nós estamos no assunto da cobiça, por isso que eu estou dizendo. Então, por exemplo, cobiçar é diferente de você pensar em algo. Uma pessoa pode ter um pensamento. Vou colocar um exemplo aqui que hoje em dia está bastante aflorado no meio do povo evangélico, questão da homossexualidade. Existem, irmãos, pessoas dentro da igreja que ele tem tendência homossexual, mas ele não pratica. Ele não pratica. Mas, Ele... mas não disse que se pecar no seu pensamento, se olhar para uma mulher com desejo, já pecou? Não, presta atenção, deixa eu acabar de falar. Ele tem essas coisas que às vezes bate na mente dele, ele repreende e não faz. Sim. Isso não é pecado. É igual, por exemplo, o que é cobiçar? O que é olhar para uma mulher? Não é eu, irmãos, vamos ser verdadeiros. Sua irmã vê um homem bonito, seja na rua, na igreja, ele é bonito e acabou. A irmã falar que um homem é bonito não é pecado. Não tem, se ficar repetindo demais, se torna pecado. Agora, se a irmã olha e fez um comentário, você vai, que rapaz bonito, ou seja, um senhor já que envelheceu, mas continuou bonito, não tem nada demais. Agora, falar que é bonito é uma coisa, criar pensamentos impuros, que é isso que Jesus está falando, é outra coisa. Eu fazer projeções na minha mente com uma mulher, isso sim é pecado. Aí Tiago fala que a cobiça dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, ou seja, o que é a cobiça da luz? É quando eu alimento aquilo na minha mente. Isso é cobiçar. Ela Então, eu vou estar cobiçou e pegando... comeu, né? Ela cobiçou e comeu. Agora, Ela ela consultou. desobedeceu junto com Adão, porque ele não houve cobiça. E como eu estava dizendo, se uma pessoa ele projeta na mente dele, o exemplo que eu estava falando, a pessoa luta contra aquilo. Por exemplo, uma pessoa que viveu uma vida promíscua, ele chega na igreja, ele não é liberto de um dia para o outro. Ele vai passar por um processo, ele tem que ver em constante oração, constante consagração, estuda a palavra. Ele vai chegar um momento que ele vai pensar coisas. Só que se ele repreender, ele não está pecando. Não estou compreendendo? Então, o Com fato que certeza. Eva viu, ela viu que a árvore era boa. O contexto aqui que Moisés está narrando é que quando a serpente chamou a atenção dela, ela observou a fruta, viu? Olha, a fruta é igual às outras, ela é uma fruta boa. Ela é algo agradável, gosta demais, ela é boa para se comer. E com a projeção da serpente na mente dela, que ela dava entendimento, ela acreditou, comeu, deu para o marido. Mas o que eles fizeram? Eles quebraram uma lei de Deus que está no capítulo 2, versículo 17. Vocês estão compreendendo? O pecado, o apóstolo Paulo deixa muito claro que foi a desobediência. Isso está na Bíblia. Nós não podemos falar que o pecado foi cobiça, foi qualquer outra coisa, se a Bíblia diz que o pecado foi a desobediência a uma ordem de Deus. Deus disse não vai comer e eles comeram. Então o pecado foi isso. Oi, evangelista, por exemplo, igual a pessoa algo na vida dele, ok? Ele A irmã sabe que ele repete tem que na uma hora que fraqueza. a irmã falou, travou a internet da irmã. Aí nós só ouvimos a vida dele. Pelo menos eu, né? Eu não sei os demais. Digamos que
um irmão tem uma inclinação, uma irmã, de pecar em uma área em sua vida. Ele Uhum. sabe que existe uma inclinação. Ele não Sim. vai brincar com ela. Muitas das vezes o que acontece é isso. A pessoa sabe que ele tem uma deficiência e ele se coloca numa posição, você entendeu? De ser pego naquilo ali. É. Ele sabe que ele tem uma deficiência. Ele está orando, ele está buscando, mas ele quer fazer. Só que ele não faz como José do Egito fez, correu e fugiu, entendeu? Porque tem que se escapar. Não existe. Porque, olha para você ver, Deus disse para eles assim: vocês podem comer todo o fruto, só não pode comer no fruto, né? Ali onde não deveria ir. Quer dizer, ali ela já sabia que não podia. Estava dentro dela, mas se ela não tivesse ali, talvez ela não deveria, talvez ela não ia dar oportunidade para a cobra, né, a serpente falar com ela que a maçã era boa. Então, isso acontece com todos nós. Uns é com É. a ira, outros é com a cólera, outros é com a inveja, é cobiça, é assim vai. Sabe que existe uma tendência de pegar algo em sua vida, ele tem que, cada dia, fazer o possível para não estar naquela posição, né? É Porque como a Bíblia fala, nós temos que fugir da aparência, nem do mal, sim, só da aparência. E é como eu falou, realmente tem coisas que o inimigo sabe onde nós somos mais tentados. com Ele certeza. sabe. E por ele saber, ele vai tentar naquilo. Tem pessoas que é bebida, tem pessoas que é mulher, tem pessoas Sim, que é falar da vida dos outros, tem sim. pessoas que é ser desonesto. Então, quando ele pensa em mudar de vida, o inimigo quer atacar nele. Porém, o Jesus, ele ensinando, ele fala: vigiai e orai. Então, o policiamento em nossas vidas, ele vem antes da oração. Nós temos que ter uma posição de policiar nossa vida, que é vigiar, e ter a prática de oração, a prática de uma vida de comunhão com Deus. Então, essas coisas nos fortalecem. E não adianta somente orar sem o interesse também de mudança. É igual, por exemplo, se eu tenho uma vida de fofoqueiro e eu falo, Senhor, me liberte da fofoca. E Mas tá ao no meio da mesmo tempo que eu tô fofoca. falando, me liberte da fofoca, eu já estou pensando na fofoca nova que eu ouvi. Então, eu preciso de querer mudança, porque uma libertação ela requer interesse de mudança. E E processos, tem processos, né? isso. E a realidade é, nós não sabemos o momento que Eva passou. Possivelmente, mas ela passou perto daquela árvore ali, foi várias vezes, até o momento que o inimigo chamou para bater papo e ela foi. Está parecendo essas igrejas que o diabo fala no microfone. Mas eu não sei. Uma coisa é certa: a culpa não foi da mulher por ela ser mulher, a culpa foi do casal. A Bíblia mostra isso muito claro. Então, o pecado ele entrou no mundo. Paulo ele fala que ele entrou por um homem no sentido de É. ser o casal. Ele foi o primeiro homem colocado na terra, então entrou por um homem, saiu por um homem que é Cristo. O pecado ele revela a, a maneira que o homem é. Por isso é importante estudar a doutrina do pecado. E o pecado, irmão, como eu falei, ele é essa desobediência deliberada. Deliberada por quê? Porque o primeiro homem, ele teve uma ordem divina, ele optou em quebrar essa ordem divina. Hoje não é diferente conosco, quando nós quebramos a lei de Deus. Nós temos a lei de Deus gravada em nossos corações, nós ouvimos sermões constantemente a respeito da palavra do Senhor, o quanto ela é verdadeira e o quanto ela é poderosa, sermões que nos corrige. Estou falando de igreja séria que prega a Bíblia, sermão que nos corrige, nos mostra o que é correto e o que não é, o que é mandamento positivo e o que é mandamento negativo. E às vezes, mesmo assim, nós quebramos. Por exemplo, quando nós falamos de pecado, a tendência sempre é falar dos pecados proibidos. Verdade ou não? Tipo, não matarás, não furtarás, roubarás, na verdade, né? Que engloba os dois. Não cometerás adultério, honra pai e mãe, que hoje em dia, se fosse olhar esse tipo de pecado que é quebrado constantemente
e as pessoas não observam, porque honrar pai e mãe não tem a ver simplesmente com só obedecer pai e mãe, tem a ver com o cuidado pelos pais que nós temos. Isso é honrar pai e mãe, é o cuidado dele na velhice. Então não tem a ver só o meu pai falar comigo uma coisa e eu obedecer, tem a ver com o cuidado que eu tenho com eles. E isso, os irmãos, se os irmãos tiverem algum contato ou pegar qualquer livro de tradição judaica que aborda esse assunto, os irmãos vão encontrar isso lá, que todos os judeus, eles têm por interesse de honrar o pai e mãe cuidando deles. E uma coisa interessante, existem judeus que são tão amigos um do outro que eles fazem pacto de que se ele vier a falecer, o seu amigo cuida dos seus pais. Eu creio que a irmã Lúcia, que tem muito contato com judeus, deve saber disso. Os judeus fazem pacto com amigos para cuidar do próprio pai, honrar a memória daquele amigo que faleceu, e eles têm até hoje o pacto de sangue, que eles cortam a mão e pegam a mão do outro com o sangue e fazendo esse pacto. Então, honrar pai e mãe, hoje em dia nós vemos uma quebra desse mandamento. E ele já até existia na época do próprio Cristo, quando a Bíblia fala lá no capítulo 15 de Mateus que os fariseus invalidavam a lei de Deus por causa das suas tradições. E ele disse assim que a Bíblia mandava honrar pai e mãe e era o cuidado financeiro. Mas se eles levassem a oferta para o templo, não precisava de cuidado do pai e mãe. Quer dizer, se eu oferto na casa do Senhor, não preciso de cuidar do meu pai e da minha mãe. E, biblicamente, isso é heresia. E era o que os fariseus faziam. Então, os mandamentos, quando nós quebramos esses mandamentos, que são negativos, onde traz o não na frente, nós compreendemos com facilidade. E os mandamentos que nós quebramos que são positivos, por exemplo, amar o próximo, viver em união, que são mandamentos que a Bíblia nos ensina. Seguir a paz com todos. Todos são todos. Não são todos os crentes, todos. E o apóstolo Paulo, ele ainda reforça dizendo: o que depender de vós, tenha paz com todos os homens. Ou seja, eu tenho um vizinho que ele é endemoniado, mas eu não posso ser endemoniado. O que depender de mim, eu vou ter paz com ele. Se ele não quiser, eu tenho a paz. Irmãos, estão compreendendo? Isso é mandamento. Agora, se o meu vizinho é endemoniado e o demônio dele me pega também, mas ele Eu bate estou boca pior do que comigo, ele. eu estou pior do que ele, porque É. eu conheço a verdade e estou quebrando a verdade da lei de Deus, que são os mandamentos bíblicos. Então, quando nós partimos esses mandamentos também que são positivos, que são pouco observados pelos cristãos, nós também somos pessoas que deliberadamente quebramos a lei de Deus e cometemos pecado. O pecado ele é muito abrangente. Por isso que é muito interessante estudar a doutrina do pecado. O evangelista, é por isso que entra muito legalismo, porque é muito fácil mostrar que você guarda os mandamentos. Outro dia eu escutei uma mulher falando um testemunho que eu falei: Jesus, me perdoa, ela disse que teve visão, teve não sei o quê, que é a sobrancelha dela, o cabelo, que é o véu, aquela coisa toda. E eu falei: Jesus, eu não vou nem assim terminar de ouvir, porque eu não vou discutir com a irmã, não, então vou deixar para lá. Mas eu deixei meu comentário lá, eu deixei. Mas hoje é muito simples, é muito fácil, o legalismo entra ali, porque você não fuma, não bebe, você não prostitui, né? Pelo menos entre aspas, para ninguém ver, né? Você não prostitui, você usa cabelo comprido, você usa, né, roupas bem decentes, você é uma santa, quer dizer, mas o interior está podre. É igual Jesus disse, né? Tem Sepulcro caiado. dissensão, tem facção. E são Sim, coisas era o que as problema pessoas, dos fariseus. isso, que as pessoas acham que está normal. Sim, Então, como a irmã falou, essa questão da religiosidade é algo também muito sério. Porque uma coisa é, irmão, nós temos que entender o seguinte: eu sempre falo dessa questão do bom costume. é. Se a pessoa quer guardar o bom costume para ele, eu até não duvido que Deus é conhecedor de todas as coisas e sabe que tem determinada gente que, se às vezes se É. largar os bons costumes, fica rebelde. E Deus vai, às vezes, até falou, deu um sonho, alguma coisa para permanecer naquilo. Só que é para ele. É, Ele não tem que impor sobre as pessoas. E mais,
Se os bons costumes que eu guardo, por exemplo, eu sou uma pessoa que não anda de bermuda. Aí, digamos que eu acredite que eu não andar de bermuda me torna santo e eu aproximo mais de Deus. E se eu me aproximo mais de Deus, a primeira coisa que eu observo é que eu sou muito imundo, porque Deus é muito santo. E É, o maior grau de santidade que eu imaginar que eu alcancei, eu ainda vou estar sujo diante de Deus. sim. E se eu sou santo e acho que sou parecido com Cristo, com Deus, eu não deveria ter mais preocupação com as pessoas que às vezes não tá dentro daquele padrão de santidade que eu acho que eu alcancei e deveria ajudá-los em vez de criticá-la? Aonde que ele persegue Cristo? Aonde você vê que todo religioso ele persegue Cristo. Ele se acha e se coloca no pedestal mais santo do que todos. A gente viu o apóstolo Paulo, era um homem temeroso a Deus. Para ele estava fazendo tudo perfeito, mas ele estava perseguindo Cristo. E você vê que toda religiosidade, ele tem um separativismo tão grande como os fariseus, Sim. entendeu? Que se acha tão santo, porque ele faz isso, ele usa o véu, ele ora de joelho dobrado, ele esquece que, na verdade, no final das contas, ele é tão santo que ele julga todo mundo, sendo ele o perfeito. Pronto, já caiu, já pecou. E enquanto a santidade nos torna mais parecido com Deus, né? E É, seria isso. é, E, e ninguém deveria se achar mais. Porque é que eu sempre costumo dizer, os nossos pecados só são de nomes diferentes. aham, Só tem um nome diferente do nosso irmão. E uma coisa, irmãos, que nós temos que, como nós abordou uma coisa muito séria, essa questão da religiosidade, de ser pessoas que é, acha que é melhor por guardar algo do exterior. Eu falei um dia e repito, é, o nosso estereotipo é muito fácil de transmitir como bom cristão. É muito fácil. Eu, uma vez, estava indo para o Espírito Santo, eu até falei isso na aula com o grupo do Médio em Teologia, e quando eu cheguei no guichê para comprar a passagem, a moça olhou para mim e falou assim: Você é cristão, não é? Eu falei: Sim, sou cristão. Agora, porque eu estava de roupa social, eu tinha 20 e poucos anos, 24 anos, ninguém ia falar: Esse rapaz tá de camisa de manga comprida num calor desse, de calça, sapato, é, com a bolsa na mão. Ele não é empresário. Então, se ele fosse empresário, ele está comprando passagem de trem. Então, ele só pode ser crente. Ela só deduziu isso, não é porque eu estava ali brilhando o rosto, parecendo anjo, não. e aí eles põem na Dedu- cabeça, irmão, o crente é conhecido em todo lugar. O crente é conhecido em todo lugar. A vivência dele dia a dia. O fruto do Espírito na vida dele. Você entendeu? Isso. Porque é muito, muito fácil ser santo no nosso estereótipo, que é fácil. Agora, uma pessoa que te persegue, aonde você vive, talvez você congrega no lugar que você é perseguido, que você é humilhado, e que você vê Cristo como alvo na sua vida, que você passa por cima de muita coisa, entendeu? Aí sim é mostrar realmente o seu caráter cristão, e isso, muitas das vezes, não se prega essa santidade de dentro para fora, entendeu? Esse caráter de Cristo transformado a cada dia dentro de nós, né? Então, quer dizer, infelizmente, o pecado como é que nós estamos falando agora a palavra, meu Deus? Ah, esqueci a palavra. Ah, estereótipo, a pessoa que se acha realmente santo pelos costumes da igreja. A gente vê igrejas que no passado usar o véu, sempre andar de terno, eles se achavam a igreja mais santa, que é a congregação, que já vou falar logo, a Congregação Cristã do Brasil, que é a única igreja que vai ir para o céu, a única igreja que é salva, os outros todos não eram. Hoje, a cada dia, os escândalos que têm surgido, mas é permissão de Deus, porque o Senhor está nos dando a oportunidade de entender que a vida do crente ela tem que ser transformada de dentro para fora. São as nossas atitudes pecaminosas, né? Herdada mesmo pelo. Herdada. E não só como como eu gosto de falar, eu sou assembleano, eu falo da Assembleia, Assembleia de Deus, irmãos. E uma vez eles quase tomou o microfone da minha mão, porque eu falei que a Assembleia de Deus agia com a seita.
Mas com E, certeza, e na quase. hora todo mundo ameaçou. Aí eu falei, eu tô falando que é igual a seita, porque toda seita é a que cria caminhos para o céu sem ser Sim, Cristo. sim. Por exemplo, a Assembleia de Deus era cabelo de Jesus, saia comprida de Jesus. Não batom em Jesus, não brinque em Jesus. Bom, estão entendendo? Por exemplo, eu acredito que uma irmã que é crente, que tem o Espírito Santo, ela É, sabe vestir decente. E vestir decente não quer estar dizendo vestir de vestido ou sim. de saia. Isso não é vestir decente. Vestir decente é vestir decente. Aí o irmão, É. aí eu falei isso, o irmão pegou assim, mas a Bíblia fala que a mulher não pode usar calça comprida. Eu falei, onde está escrito isso na Bíblia? Santo Deus. Aí ele falou, foi lá e abriu o Deuteronômio, capítulo 5, e versículo 22. O homem não pode usar roupa de mulher, nem mulher de homem. Eu falei, mas aqui não está escrito calça comprida. O homem Eles usava não olham a vestido, cultura da época, eles o homem usava banalizam. vestido e a mulher usava vestido. Então, a única diferença é que o vestido do homem era um pouco mais curto e ele tinha um cinto, para ele amarrar o vestido no cinto quando precisava de correr. Era a única diferença, nada mais. Então eu não consegui entender o que o irmão está falando. E mais outras coisas. E tinha, no caso, algumas irmãs da igreja que trabalhavam dentro da Usiminas, ou dentro de alguma empreiteira. E elas eram mulheres de Deus que usavam calça, porque a Usimina não entra de saia. Lá não entra de saia, não entra de camiseta regata. Aí no dia eu peguei o exemplo do irmão, falei, os irmãos acreditam que ela é mulher de Deus? Acreditamos. Aí eu falei, é santa, é vaza de Deus, é. Falei, ela usa calça. Aí o irmão falou assim, mas lá é uma necessidade. Eu falei, então quer dizer que uma prostituta que no Brasil é legalizado, ela vive de prostituição, porque é uma profissão dela, de carteira assinada. Então Deus aceita? Aí o irmão não. Eu falei assim, então não estou entendendo. Quer dizer que a calça é pecado, mas Deus abre mão porque a irmã precisa, porque dentro das Minas não tem, não pode. Ué, se o Deus que abriu a porta das Minas podia abrir outro lugar que permitiria usar saia, não? Já que calça é pecado? Negócio, irmãos, há uma incoerência muito grande na maneira de raciocinar. Aí eu falei, irmãos, o que salva é Cristo. Conhecimento da palavra, irmã evangelista, porque a gente até perdoa. Nos séculos passados, as pessoas tinham pouco acesso. Nós viemos de uma cultura bem, né, com pouco conhecimento. A maioria dos cristãos mal sabia ler. Ô, gente, tudo bem. Eu creio que essas pessoas tinham a interpretação da Bíblia por não ter muito conhecimento, né? Mas acontece o seguinte, a gente hoje, nos dias de hoje, que todos nós temos acesso a estudo, como graças a Deus nós estamos aqui estudando isso, mas às vezes o orgulho das pessoas, daquilo que eles aprenderam no passado, eles não querem abrir mão. Ah, porque naquele tempo Deus batizou com o Espírito Santo, Deus salvou vida. Gente, claro que Deus salvou. Deus é um Deus de amor, de misericórdia, mas hoje, a maneira que Deus exige de nós, que temos, né, temos acesso ao conhecimento muito mais amplo, ele vai verdadeiramente cobrar de nós muito mais. Entendeu? Deus batizou com o Espírito Santo naquela época e batiza menos hoje, porque o povo hoje não tem muito interesse em buscar o batismo com o Espírito Santo. Por exemplo, a história mostra, em Atos, Jesus batizou muitas pessoas com o Espírito Santo. Sim, A história de Atos dos Apóstolos. Já nos pais da igreja, fim do século segundo, melhor, no início do século segundo, já ficou esquecido. pois é. Alguns pais da igreja não buscou mais batismo com o Espírito Santo. Então, Uhum. passou os pais da igreja, passou os pré-reformadores, os reformadores, os avivalistas, e no início do século XX que voltou. Agora, por quê? Os reformadores não buscaram, os pré-reformadores não buscaram. Os Sim, pais da igreja preocupou tanto com teologia na época, de cristologia, teontologia e outras coisas, que eles não buscaram isso. Que, inclusive, se os irmãos observar toda a literatura do século II, III e IV, era só sobre Cristo e Deus, sim, e eclesiologia. Eles não preocuparam em falar do Espírito Santo. Sabe quem retomou a história do Espírito Santo? João Calvino, com poucas páginas ainda. sim. João Calvino.
Ele foi o único que retomou o assunto do Espírito Santo já no século XVI. Mas aí o que aconteceu é o seguinte: infelizmente, eu acho que Deus realmente sabe que nós somos seres humanos e estamos cheios das limitações. Quer dizer, a teologia precisava. Aí eles esqueceram, viveram um cristianismo socialite. A verdade toda era essa. Quer dizer, depois teve aquela renovação do poder de Deus, aí o povo esqueceu da Bíblia de novo. Não existe aquele balanceamento entre buscar a teologia e o poder do Espírito, porque se a gente vê desde o princípio, quando Jesus disse para os discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido, eles foram revestidos. Mas a gente vê os apóstolos ali preocupados em estudar a Escritura para que eles pudessem ensinar os novos convertidos. É. Então, quer dizer, existia um balanceamento de uma maneira diferente, entendeu? Infelizmente, é o que o Espírito Santo de Deus tem falado ao meu coração. Tem que haver tem que buscar o poder de Deus, mas tem que buscar a palavra, tem que haver uma licença, porque às vezes, quando nós estamos falando, teve aquela revolução dos dons espirituais que estava morto, Deus operou, Deus mostrou que ele ainda faz maravilha, o povo esqueceu da Bíblia, entendeu? O povo só ficou no poder. Infelizmente, isso é a realidade, irmão. O pessoal. É a verdade, mas nós temos que entender o seguinte: muitas igrejas, a Igreja Assembleia de Deus, que é o maior movimento pentecostal e considerado o pentecostalismo clássico, eles cresceu muito rápido no Brasil. Mas muito rápido. Os irmãos estudar a história, você vai ver que cresceu muito rápido. Então, a preparação de obreiro era pouco. E muitos obreiros voluntários, devido à condição, voluntário, foram trabalhar nas igrejas. O acesso às literaturas era muito fragmentado, as pessoas não Limitado. tinham. O acesso a curso teológico também não tinha na época. Poucos tinham condições de estudar teologia, como no Rio de Janeiro, em São Paulo, e mesmo assim era tudo muito longe. Então, a Assembleia de Deus cresceu de uma maneira estrondosa. Tivemos muitos pastores sábios, alguns com pouca sabedoria, mas a igreja cresceu. Agora, infelizmente, o que eu estou dizendo nessa questão do batismo para não é buscado, é que hoje nós vemos também que na América a juventude não preocupa em buscar o batismo com o Espírito Não. Santo. Hoje é E nem movimento, né? preocupa em estudar a Bíblia. Nem Bíblia. Nem É está um preocupado em estudar a movimento. Bíblia, nem o batismo com o Espírito Santo. Então, essa questão de viver uma vida de aparência, uma vida de religiosidade e uma vida, às vezes, afundada no pecado, é falta, primeiro, de um conhecimento bíblico, de viver debaixo da graça, porque graça vem antes de que fogo. É só observar: primeiro foi matado um cordeiro, colocado sobre o altar, e depois que é o fogo de Deus. É Sim. só observar. E assim foi Cristo. É, E assim e foi assim foi Cristo. Cristo. E é essa simbologia que eu ia falar. O É. cordeiro foi cortado e colocado no altar, está lá em Levítico, capítulo 10. Quando a Bíblia fala que colocou o cordeiro no altar, no versículo 24, fala: então deu seu fogo de Deus e consumiu o holocausto. Pronto. Primeiro o cordeiro foi posto no altar. Primeiro Cristo na cruz, depois Pentecoste. Primeiro graça, depois glória. Sim. Então, a graça nos possibilita a viver afastado do pecado, e a única maneira de viver afastado do pecado é uma vida de devocional a Deus através da sua palavra. Sim. Como a nossa irmã falou, a dedicação aos estudos, primeiramente da Bíblia e depois de um curso teológico, é muito bom. Hoje temos acessos diversos a muitos cursos teológicos na internet, para quem não pode sair de casa. O que mais nós vemos hoje no Brasil são pastores anunciando o seu curso teológico. Os 80% dos cursos teológicos são todos cursos realmente muito bons. Então, as pessoas hoje têm esse acesso, só não estuda quem não quer. E claro, além de estudar e tudo, nós temos que compreender, irmãos, que a Bíblia ela tem a maneira de nos ensinar a viver uma vida santa. Então, a única maneira de viver uma vida santa é observando os mandamentos de Deus. E como eu falei, os mandamentos, nós não temos que pegar só os mandamentos que fala não pode fazer e aceitar os que a Bíblia manda fazer. O que a Bíblia nos ordena fazer para o crescimento do reino de Deus.
e que muitas vezes somos negligentes a isso. Um dos exemplos que nós, cristãos, não fazemos é porque alguém fez por ser taxado como seita. Por exemplo, a Igreja Católica e o Espiritismo muito mais, se baseia muito nas boas obras. Os espíritas kardecistas dá show, dá banho, Tá tanto mesmo. no cristianismo reformado como no cristianismo católico, do que é fazer boas obras. Eu falo, irmãos, que eu conheço muitos espíritas. Eu também. Conheço muitos espíritas. E, por causa disso, os cristãos esqueceram de fazer boas obras. Sim. Boas obras é coisa de espírito. Não, boas obras é coisa de gente. Primeira coisa. E como cristãos, nós obedecemos a Bíblia. Nós não Tiago somos salvos pelas obras, mas somos pela fé, mas é necessário ter as mas obras. as obras é a evidência da nossa salvação. Pronto. Aí vem, resume tudo: amar o teu próximo como a si mesmo. That's O it. apóstolo Paulo, olha o que o apóstolo Paulo fala em Gálatas. Ele estava discorrendo o debate da lei e da graça. Aí ele falou com o povo assim: já que vocês querem guardar a lei, ama o próximo. Porque a lei se resume a amar o seu próximo, como a Sim. ti mesmo. E amar o próximo engloba em cuidados, em ver necessidade, Perdão, né? Não falar tudo. mal, não julgar. Quer dizer, nós temos assim um tantão de amor falso, a verdade toda é essa. Agora, Deus, E a Bíblia diz para o nosso amor não ser fingido. fingido. Está lá em Nós temos. Romanos 12:9. Uhum, Aí a tradução que a irmã pegou aquela hora da palavra hipócrita, ainda a tradução correta fala: nosso amor não seja hipócrita. uhum. Não seja hipócrita, ou seja, não seja fingido, não seja algo que nós não somos. E João fala. Mais evangelista, mas nós podemos transformar esse amor em nós. A Bíblia diz: não Sim, vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, quer dizer, no momento que a nossa mente ela vai sendo renovada através da palavra de Deus, e nós vamos tendo ação, atitude. Né? A palavra entra, nós não aceitamos, é como nós estávamos falando, rejeitar o pecado, nós não aceitamos o que a mente nossa queremos que nós fazemos, nós aceitamos o que a Bíblia diz e nós temos ação. Porque você não precisa amar alguém para fazer uma obra de caridade, mas no momento que você coloca na sua posição de ter atitude, o amor vai crescer dentro de você. É simples assim. sim, porque o amor cristão como mandamento, que às vezes nós falhamos, ele não é o amor cristão para com cristão. É. Ele é o amor cristão para com todos. Jesus disse assim: se vocês amam quem vos ama, até os fariseus os fazem. Está lá no capítulo 6 de Aí, Mateus. Ele fala assim que até os publicanos, que era muito rejeitado pelos judeus, fazia. Então, amar é como a nossa irmã usou até o termo aqui, é atitude. Eu tenho atitude de amar, de ajudar a pessoa eu não necessitada. preciso sentir, mas eu tenho uma Não, atitude. porque não existe. Amar não é sentir. É, Imagine se Deus fosse sentir, eu sinto alguma coisa, por isso vou dar meu filho. Não. não. A única coisa que Deus sente da humanidade constantemente, que Jesus está lá apaziguando, é ira. Uhum. É ira, todo o tempo. Se Jesus não estivesse lá, já tinha consumido tudo. Então, amor não é sentimento, amor é atitude. Sim. Eu decido amar a pessoa que fala mal de mim. Eu tenho a É. atitude de amá-la. Eu quero ajudar uma pessoa necessitada. Mas não tem que ajudar. Não. Nós temos essa atitude. Isso é amor. Por exemplo, João fala assim, que nós amamos não somente de palavras, e sim de atitudes. E ele fala como nós podemos dizer que amamos alguém, que nós como nós podemos dizer que amamos a Deus que nós nunca vimos e aborrecemos os nossos irmãos que nós estamos vendo. Aí ele fala assim: nós devemos amar a Deus e as pessoas verão Deus em nós. Pronto. Sabe como? Quando nós amamos os nossos irmãos. É. Quando nós amamos nós, as pessoas irão ver que somos diferentes. Vai falar assim: tem que ser Deus na vida dele, porque por que que ele ajuda pessoas? Por que que ele
não está brigando com quem briga com ele, porque ele não está fazendo mal com quem faz mal para ele. E às vezes a pessoa não entende que aquele servo de Deus, ele está lutando contra todas as deficiências que ele tem. Ele Sim. sabe que ele tem que ter atitude. Você entendeu? Ele precisa ter atitude. Não, irmã, você é uma benção, você é irmã caridosa. Aí eu penso comigo, coitado de você, meu filho. Eu não tenho nada que presta. Aqui a misericórdia de Deus me dando a oportunidade de desenvolver o caráter cristão dentro de mim a cada dia. Isso. E Entendeu? tudo que Jesus fala também que nós devemos fazer é para Deus, não fazer para mostrar para ninguém, somente para Deus. Então, essa quebra de mandamento que nós temos por costume de fazer é algo que revela que nós somos pecadores. Sim. E a maneira que nós transmitimos para as pessoas do nosso exterior, isso não manda nada para Deus. Não. O que manda para Deus é como ele vê como nós somos de verdade. A apostila mais para frente, ela vai falar de muitas coisas em relação à retidão, a esse tipo de maneira que nós vivemos. O pastor, irmão, coloca alguns termos que eu vou ler com os irmãos aqui, alguns termos em relação do pecado, o que poderia ser essas terminologias em relação ao pecado no Antigo Testamento. Ele usa a palavra ratan, que quer dizer errar o alvo. Ela tem o sentido de um flecheiro que joga uma flecha e ele erra o alvo que estava à frente dele. Isso foi o que aconteceu com o primeiro homem. Ele tinha por interesse ter o alvo de uma vida eterna com o Senhor, em não quebrar essa lei de Deus de não comer da árvore, e ele acabou errando a flecha. É o que ocorre conosco constantemente. Atiramos a flecha e acabamos errando o alvo quando nós pensamos, alimentamos e praticamos de acordo com Tiago. É a cobiça que dá à luz o pecado e aquela luz acende. E se nós não colocarmos o joelho no chão e lembrar do que a Bíblia fala que nós não devemos fazer, nós acabamos cometendo, executando ou dando a luz ao pecado. Então, nós quebramos, nós erramos o alvo. Aí ele coloca a palavra abar, que é uma palavra hebraica que quer dizer transgredir. Transgredir é como nós já falamos, tem uma lei e nós rompemos essa lei de forma deliberada, porque se Deus te deu uma lei e falou, não está sendo ignorância. Eu não estou. Eu não sabia, não. Sabia. Então, nós transgredimos. São termos que falam que é pecado. Mas, como dizia Lutero, o cachorro é o mesmo, só mudou a coleira. Só mudou a coleira, o cachorro é o mesmo. Então, são somente terminologias que descrevem como é o pecado e a maneira que o povo cometia esse pecado. Aí ele traz outra palavra aqui, que é a palavra Avon, mas não é do Avon lá do perfume da Avon, não, daqueles negócios da Avon, que é torcer e referir-se à culpa produzida pelo pecado. É quando a pessoa tenta fazer ficar correto aquilo que é errado. Então, esse termo aparece em 1 Reis 17, versículo 18, é quando nós tentamos criar uma ideia para torcer aquilo que é verdadeiro na palavra do Senhor. Irmãos, o que nós temos hoje mais são pessoas que tentam burlar as leis de Deus com jogo de palavras ou com joguinhos para tentar justificar o enganar seu pecado. pessoas. Para tentar justificar o seu pecado. Justificar o pecado. É o que muitas pessoas fazem. Hoje, por exemplo, existe justificativa para tudo. Se eu não for à igreja porque eu não quero e o pastor me ligar, eu vou dar uma justificativa para ele. Por que eu não fui à igreja? Se eu fizer alguma coisa ou deixar de fazer, eu vou querer dar uma justificativa. E tem pessoas que ele mente para justificar o que ele quer apresentar diante de Deus, ou diante do que a palavra diz, ou diante de uma pessoa. Então, são as justificativas para o pecado. Eu acredito que os irmãos já ouviram muita frase de que
quando alguém erra e você fala e vai falar assim, a carne é fraca, irmão. Quando Jesus Deus sabe que eu tentei. Isso. Quando Jesus disse que a carne é fraca e o espírito está pronto, mas a carne é fraca, ele não está dando vazão para viver uma vida de justificativa de pecado, ele está dando um alerta. Olha, fique esperto que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. É isso que ele está dizendo. Tipo, fique esperto, não brinca não. É a única coisa, não tem a ver com achar que a pessoa. Aí outro versículo que eles gostam de usar é aquele que o apóstolo Paulo fala. Ah, aquilo que eu queria fazer é o que eu não faço. Mas aquilo que eu não podia fazer é o que eu faço. O apóstolo Paulo também não está dizendo que nós podemos viver em pecado. Ele está dizendo que o pecado nos afetou de tal maneira que às vezes nós lutamos com determinadas coisas e acabamos transgredindo pelo fato de sermos pecadores em Adão. Mas não está dizendo que isso é normal. Ele não está E dizendo. é capítulo 8 de Romanos, né? 5, né? E é 7, interessante. 7. capítulo Pois 7. é, eu já li muito, muito, meditei muito esse capítulo. Se você ver Paulo, ele vai falar aquilo que eu quero fazer, eu não faço. A gente tem que entender que Paulo também, ele era um judeu que andava segundo a lei. Então, ele tentava, de todas as formas, vencer algumas coisas mediante aquele período que ele sabia que ele tinha que obedecer segundo a lei. Que Bom, inclusive ele mas está se ele, falando da lei. da lei, mas se Ele está falando ele da se lei. virar, ele quer dizer, eu, pobre homem eu sou, eu queria fazer, mas não faço, eu. Mas se ele vira o capítulo 8, ele diz agora, nenhuma condenação há nos que estão em Cristo Jesus. Quem não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito de vida, quer dizer, em Cristo Jesus, através do Espírito Santo, eu sou capaz de vencer as minhas deficiências. A irmã interpretou corretamente que o que o apóstolo Paulo está falando não é justificativa. Ele estava mostrando o contraste da lei com a graça. E Sim. ele disse que a lei, quando nós tentamos guardar a lei, nós quebramos todos os mandamentos. Mas a graça nos ajuda. É isso que o capítulo 7 e capítulo 8 tem em contraste. Ele mostra que o capítulo 7 ele revela que a lei nos torna pecadores, porque nós não temos possibilidade de deixar de quebrar os mandamentos da lei, principalmente de acordo com a maneira que Cristo ensinou, que simplesmente em eu irar contra o meu irmão, eu já sou um homicida. E que quando eu profiro palavras agressivas, ou de baixo calão, ou palavras que menosprezam o meu irmão, eu sou réu do fogo do inferno. Ele usa até uma palavra aramaica, que é a palavra raca, que poderia dar o sentido de cachorro, que quando a pessoa utilizava o termo mais desprezível com alguém. E que constantemente, irmão, nós fazemos isso. Muito. Por exemplo, eu vou usar um termo aqui bem chulo, mas às vezes nós chamamos pessoas de cachorro e de outros nomes bem piores, que às vezes a pessoa até fala, aquele pastor que é isso, aquele tal, E eles aí falam. ele esquece que a Bíblia diz que ele será réu do inferno, simples assim. Por Just exemplo, like that. Yeah. as pessoas tiram, ele é um burro, ele é um burro. Vou observar isso. E isso está em nós cometemos esse tipo de coisa. Outro nome que o pastor coloca aqui é o termo pecha, que é uma rebelião ativa. Rebelião, irmãos, é quando nós deixamos de obedecer a ordem divina e queremos viver como aconteceu com Adão e Eva, independente, para satisfazer o que nós queremos. Isso é rebelião. Foi o que aconteceu com Saul, quando ele desobedeceu uma ordem direta de Deus para querer satisfazer o seu ego, deixando o rei Agag vivo, para que ele pudesse levar ele como troféu, e levou os despojos. E, usando outro termo de que a justificativa, ele ainda disse assim, quando Samuel falou para ele, ele falou assim, mas é o povo que quis. Ele não assumiu o erro dele, que a ordem foi para ele, não para o povo. E ele disse que foi o povo que pegou os despojos. E ele não era rei? Quando ele deu a ordem que quem comesse alguma coisa durante uma batalha ia morrer, que o próprio filho dele comeu, ele queria até matar ele próprio, porque ele comeu um pouco de mel, ele queria matá-lo, quando veio a praga sobre o povo, ele queria matá-lo, e Deus
e o povo não deixou matar. Então, ele tinha autoridade como rei. O pastor mostra alguns termos do Novo Testamento, que algumas Só um coisas... minutinho, eu quero completar isso aí, que você falou de uma coisa que as pessoas não prestam atenção. O espírito de rebelião é a mesma coisa de espírito de feitiçaria. As pessoas têm tanto medo de feiticeiro, e às vezes nós estamos, como cristãos, vivemos com, e podemos ter pedaços desse espírito de rebelião. Então, quer dizer, é feitiçaria. É o que Samuel falou para Saul. Saul, o Uhum, que Deus tem prazer em gordura de carneiro? É melhor obedecer do de sacrificar. que de feitiçaria. Então, olha uma coisa interessante, a questão da rebelião. Como eu falei, rebelião contra Deus é quando nós quebramos de forma deliberada, como Adão fez, Saul fez, que a irmã até citou o exemplo. É, ele não levou os despojos como sacrifício, ele até depois justificou, que é a justificativa, e como a irmã citou, Samuel falou para ele: Você acha que Deus tem tanto prazer em gorduras e sacrifício do que em obedecer? O que é melhor obedecer? Se Deus deu uma ordem, deveria ser feita. Mas ele, por rebelião, ele quebrou a ordem. Agora nós temos que entender: hoje se surge muito dentro das igrejas a questão da pessoa falar que o outro é rebelde, que é rebelde contra o pastor, que é rebelde contra algum grupo. Rebelião, irmãos, é quando nós transgredimos a lei do Senhor, primeiro, e somos rebeldes na igreja quando quebramos a lei do Senhor e somos pessoas que queremos prejudicar a igreja e líderes. Agora, quando nós discordamos biblicamente de um líder, nós não somos rebeldes. De jeito nenhum. Melhor obedecer a Deus do que os homens. I'm Isso. O próprio sorry. Pedro fala isso. É, Por exemplo, temos que respeitar os nossos líderes de acordo quando ele estiver de acordo com a Bíblia. Se o líder está fora da Bíblia, nós não temos que respeitá-lo no sentido de fazer o que ele manda, de ou jeito o que nenhum. ele ensina à igreja. Uma vez eu ouvi da boca de um pastor, ele disse assim: se o meu líder ele estiver errado, eu estou do lado dele. É E no ruim. mesmo instante ele havia citado a passagem de Tiago que falava da sabedoria, que quem precisa de sabedoria peça a Deus, porque a sabedoria que Deus dá, ela não é terrena, ela não é animal, e que essa sabedoria ela é tratável, ela é uma... Aí, a última coisa que ele fala que ela é imparcial. Aí eu lembrei que ele tinha citado o versículo e falei, mas o irmão disse que a sabedoria ela é imparcial. Se ela é imparcial, quer dizer que ela não toma partido. Se o seu pastor está errado e você concorda com ele, você está em pecado igual ele. Você Isso. deveria corrigi-lo para ajudá-lo a voltar para o caminho, não ficar do lado do erro. E pior que eu era visitante, então ele não gostou muito, que eu não era membro de lá. Mas eu disse para ele que não. Se o pastor está errado, tem que corrigi-lo. E corrigir quem quer que seja, pastor ou outra pessoa, tem que ser com sabedoria, com respeito, para restaurar aquela vida e não lançá-la para fora da igreja. Então, a rebelião não tem a ver com você discordar biblicamente de uma pessoa que está errada. Rebelião tem a ver com ser rebelde à palavra de Deus a ponto de trazer divisões em determinadas coisas e até mesmo sujeitar a um desejo nosso de aparecer. No campo do Novo Testamento, irmãos, o pastor coloca aqui a palavra azebeia, que significa impiedade. É de onde surge a nossa palavra ímpio. Nós temos que entender, irmãos, que ímpio, no sentido teológico, se eu perguntar para muitas pessoas o que é um ímpio, as pessoas irão dizer que ímpio é uma pessoa não cristã. Não. O ímpio, ele engloba o não cristão. Mas ímpio, ele tem algo que está acima disso. O ímpio é uma pessoa que tem prazer em ser uma pessoa irreverente a Deus, irreverente às coisas de Deus. O ímpio é aquele que ele preocupa em atrapalhar de maneira que venha destruir os planos de Deus e o povo de Deus. Por isso que o Salmo primeiro fala que nós não devemos andar segundo os conselhos dos ímpios. Agora, se observarmos, existe muitas pessoas, irmão, não cristã, que têm bons conselhos.
Por exemplo, um pai não cristão de caráter, ele dá bom conselho para os seus filhos, e isso não tem a ver com ele ser ímpio. Agora, o ímpio é a pessoa que tenta desviar o foco da pessoa. Então, uma pessoa que comete impiedade, no sentido da palavra ezebeia, quer dizer uma pessoa que está ali irreverente, principalmente se for na casa do Senhor, em tentar desvirtuar aquilo que é glorioso e sagrado na casa do Senhor. Então, essa palavra é utilizada para isso. Outra palavra que o pastor coloca aqui é a palavra adiquia, que ela indica atos de injustiça. São pessoas que agem de forma com injustiça, pessoas que são injustas na sua maneira de agir. E o cristão, é como eu falei, irmãos, pecado vai além dos não pode fazer. Quando nós agimos de forma injusta para proteger alguém e prejudicar outro, isso é pecado. Isso é pecado. Exemplos: igreja não pode ter partidarismo. Eu não posso defender uma pessoa que está errada na igreja simplesmente por ele ser meu amigo. Ah, eu gosto do pastor, ele está errado, como eu falei com os irmãos, eu vou defender ele. Não. Biblicamente, nós ficamos do lado da Bíblia. A Bíblia diz que Deus não tem balanças injustas, Deus não tem dois pesos nem duas medidas. A balança de Deus ela é justa em todos os momentos. Então, nós, como cristãos que aprendemos de Deus, com o apóstolo Paulo fala que devemos ser imitadores de Deus, não podemos agir assim. Se uma pessoa que é muito seu amigo, ele está agindo de forma errada, você não pode ser injusto com a pessoa prejudicada ficando do lado do seu amigo. Ah, porque eu gosto dele. Não, se você está do lado do erro, você não gosta daquela pessoa. Nós temos que ser verdadeiro. Outra palavra que o pastor coloca aqui é a palavra parabases, que é a transgressão, a quebra da lei. É quando nós já falamos nisso, que existe uma lei e nós adulteramos essa lei, nós violamos essa lei. Nós temos prazer em quebrá-la. Outra é a palavra anominia, que o pastor coloca como algo ilegal, desrespeito à lei, que seria quase a mesma coisa, iniquidade. Deixa eu tentar achar uma outra palavra aqui, que essa palavra é muito interessante, porque aqui as outras palavras, se os irmãos observar, vai ser sinônimo da outra. Não faz muito sentido ficar repetindo tudo. Ele usa a palavra que é o tema do nosso estudo, que é a palavra amartia, que é o mesmo da outra palavra no hebraico, que é errar o alvo, como eu já falei, que é atirar uma flecha e ela errar a mira que nós estamos observando. E tem uma palavra aqui, irmãos, que é a palavra delinquência, delitos. Deixa eu achar a palavra aqui. O telefone é meio ruim de achar. A palavra. Mas uma das coisas, irmãos, que eu não sei se é porque está na minha mente, mas a palavra delito, que também é uma palavra que está relacionada ao pecado. Delito é quando nós. A palavra delito, ela vem do delinquente, e nós sabemos que delinquente é uma pessoa que vive sem lei. Então, vive preocupando em quebrar leis, em burlar as leis. Então, delitos é quando, se os irmãos observarem em Efésios, o apóstolo Paulo fala que nós éramos mortos em delitos, estava falando dos judeus, e em pecados dos gentios. Os gentios viviam a vida morta no pecado porque eles não tinham lei, mas mesmo assim eles viviam na lei da consciência, por isso eles pecavam, eles erravam o alvo. Já os judeus, eles viviam em delitos por quê? Porque como que delinquentes que quebram leis, eles estavam vendo assim, quebrando a lei de Deus para poder viver de uma forma religiosa, transparecendo uma vida de santidade, como no período neotestamentário nós vemos a vida dos fariseus, que aparentemente eram perfeitos na forma de vestir, na forma de falar, nos seus cultos ritualísticos, cumpria todos os rituais da lei, acrescentaram coisas à lei para parecer mais santo,
carregaram esse título de farisaios, que quer dizer separados, que mostrava que separado quer dizer santo. Eles eram grupos separados por não querer misturar com determinadas pessoas, a menos que as pessoas se igualassem a eles, se convertessem ao farisaísmo. Então, as pessoas que não eram fariseus, para eles, eram pessoas impuras. E é o que muitos cristãos acham de outros por eles acharem melhores. De outras igrejas, a nossa irmã utilizou a congregação cristã, mas, irmão, vamos ser verdadeiros, a Assembleia de Deus, durante muitos anos, a Assembleia de Deus não deixava um outro pregador de outro ministério pregar lá. A congregação também deixa, não. Acho que a congregação não deixa até hoje. É. Eu teve uma vez que também quase tomou o microfone da minha mão, foi quando eu disse que eu não concordava de político sentar no púlpito da igreja. Mas os políticos podem, né? Aí, nesse dia, eu falei, olha, o delegado da cidade senta no púlpito quando vem aqui, o político senta aqui, o vereador, outro político que vem aqui, vários delegados que não são cristãos. Eu até falei, se tem um delegado aqui, irmão, cristão, primeira coisa, se ele não é obreiro, ele não tem que sentar no púlpito, como a igreja utiliza o púlpito para obreiro. Se ele é cristão, ele vai entender que ele é só um cristão, um delegado, mas ele é cristão. Ele é delegado da delegacia. Na igreja, ele é um irmão em Cristo. Ele vai entender isso. Segundo, se ele é um vereador e é um cristão, é uma festividade, quer honrar ele pelo fato de ele representar a cidade, fala aqui está o nosso irmão vereador, ele é cristão, coloca ele no público, mas se ele não é, que ele fica lá embaixo e aceita Jesus. Prefeito, delegado, deputado, se não é cristão, não tem que estar em público. E nas Assembleias de Deus, eles não colocavam pastor batista, pastor quadrangular, nenhum pastor de outra denominação no público, mas colocava político. E colocava o delegado com arma na cintura no púlpito. O evangelista, em Tiago, política. capítulo 4, que diz o seguinte: se entrar algum no vosso ajuntamento com anel precioso e você dar isso um lugar de honra e disser pelo pobre, senta aí em qualquer lugar, Senta aí embaixo. não estão fazendo distinções de si mesmo. Quer dizer, o que adianta guardar toda a lei e tropeçar num só E eram muito santos. Ou seja, eu ando de calça, meu cabelo é cortadinho assim, eu não uso barba, o bigodão podia usar. Eu não uso barba, então eu sou mais santo do que o pastor da igreja batista, porque às vezes ele usava bermuda e porque ele tinha barba. Mas ele era um cristão. Aí o delegado, que é cheio do demônio, vai para os motéis com mulheres, vive uma vida promíscua, assassinam pessoas de forma deliberada, e as pessoas colocavam no público, porque ele era uma autoridade na cidade. Quer dizer... Então, esse negócio eu já falei, irmão, no púlpito das igrejas. Também concordo de jeito nenhum. E até hoje eu continuo não concordando. Nem não concordando. Eu fazia um programa numa rádio, para nós finalizarmos, e uma vez um rapaz, ele era até cristão, ele era diácono. Ele falou comigo, eu fiquei sabendo que você faz um programa numa rádio. Eu falei, sim, eu faço. Ele falou assim, nós queremos ajudar na sua rádio. Eu falei, nós quem? Ele falou, eu e o prefeito fulano. E era época de eleição. Aí eu falei, bem-vindo, ajuda, quer dar, me dá, ué. Ele era candidato a vereador. Ele falou assim, mas quando você estiver lá, você manda um abraço para nós. Aí eu falei, mas você quer que eu mande um abraço que jeito? Ao vereador fulano e ao prefeito fulano, ou ao fulano e ao diácono fulano de tal? Ele falou, você podia anunciar. Eu falei, não, se for assim, não precisa nem dar ajuda, não. Falei, eu não envolvo com política, eu já tenho em quem eu vou votar, então eu não envolvo com essas coisas. Se for para dessa forma, não precisa dar ajuda para a rádio. Falei, igreja, vai lá e dá para a dona da rádio, mas para mim não, ela anuncia. Eu não vou anunciar essas coisas. Eu não tenho preferência para essas coisas. Falei, então eu não concordo. Púlpito é lugar de pegar a Bíblia, não é lugar de falar de futebol, não é lugar de falar de política. Hoje está uma vergonha no Brasil, esses pastores, tudo falando de política em púlpito. Pastor José Wellington pedindo voto para partido de esquerda, Silas Malafaia, que só misericórdia, fazendo política em púlpito, pastor da Madureira, que são as duas convenções brasileiras, a CGADB e a Convenção de Madureira, o pastor da Madureira obrigando a obreira a votar no candidato dele. Isso é uma vergonha para nós cristãos. E nos achamos melhor do que os outros. Isso é pecado, irmãos. Pecado é pecado. Se nós não rever a nossa maneira de ser cristão, de acordo com as epístolas paulinas, epístolas gerais, nós vamos ter um número muito pequeno de cristãos no céu.
porque eles vivem na margem de achar que eles são os donos da verdade, naquelas cadeiras que eles implantaram para eles, que fica aquele rodízio de família, um bando de hipócritas que vive falando mentira no púlpito e trazendo privilégio para algumas pessoas, prejudicando outras. Então, isso é pecado. E a maior denominação do Brasil e do mundo é a Assembleia de Deus. E eu, como assembleano, eu falo da Assembleia de Deus. Então, eu sinto uma vergonha. Sinto uma vergonha quando eu vejo essas pessoas envolvidas com essas coisas. E trazendo esse tipo de coisa, e quando vão para os congressos, se transmite para o povo quase igual Jesus Cristo, numa santidade que só Deus pode ter misericórdia. Eu vou te falar a verdade, eu estou cansado com essa bobeira de congresso. Já estou meio antipática, estou meio ácido, entendeu? Aqui ele faz aquela peça, e o povo faz roupa e faz aquela coisa assim, que no final As das contas. roupas, Ai, fica oba, sabe? Sim, eu acho eu que é estou o meio tal da ácido, roupa mesmo. E estou eles meio inventam assim ácido. da roupa até para os homens agora, então tá tristeza. Mas, bom, na próxima aula nós continuamos. E eu tenho que pegar com o pastor a lista de chamada. Na próxima aula, eu sei quem todo mundo está na sala e faço a chamada e coloco presença para os irmãos. Que Deus em Cristo possa estar abençoando. Nós tivemos só a introdução. Na próxima aula estaremos entrando nos assuntos mais importantes em relação ao pecado, como a sua origem, que é um assunto bem importante. Há algumas polêmicas, algumas pessoas que têm vários pensamentos diferentes em relação ao pecado, mas nós vamos ficar com o que a Bíblia fala. O que a Bíblia falou é o que a Bíblia falou. A teologia sistemática não pode fugir da teologia bíblica. O que a Bíblia fala que é aquilo que é verdade. Amém? Nós vamos pedir a nossa irmã Lúcia para estar agradecendo ao Senhor e logo após estaremos encerrando a nossa aula. Paizinho santo e amado, nós te agradecemos por mais uma oportunidade, Deus, de estar Isso. conhecendo a tua Em nome de palavra, Pai. E no nome de Jesus, Senhor, nós queremos apresentar diante do teu altar, Senhor, que Amém. essas palavras, Deus, não fica simplesmente palavras ouvidas, mas praticadas. Nós pedimos a ti, Deus, no nome de Jesus, que nós venhamos guardar a tua palavra em nossos corações, para que nós não venhamos pecar contra ti, Pai. Senhor, toma o evangelista Kleber nas tuas mãos, o Sim, meu Pai. pastor, Senhor, guarda ele na tua graça, cobre ele debaixo do teu sangue contra todas as ciladas do adversário. Meu Deus, também queremos apresentar cada família representante nesta classe, Senhor, Amém. a cada pedido de oração, Pai, a cada pensamento, Deus, a cada necessidade, Pai. A tua palavra disse, Deus, que todos aqueles que o Senhor deu, que vieste até a ti, Pai, de maneira alguma tu lançaria fora, Pai. Nós estamos a te pedindo a misericórdia, a tua bondade, a tua graça. Deus, faça de nós, Pai, homens e mulheres, Pai, Sim, Pai querido, para levar a tua palavra, mas muito mais, Senhor, viver aquilo que nós pregamos, Pai. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Guarda-nos no nome precioso de Jesus. Amém. Pai. Amém. Graças a Deus. Amém. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Vocês tenham uma excelente semana. Que a paz de Cristo reine sobre cada coração. Amém. Deus abençoe. Paz do Senhor a todos. Senhor a todos.